Olá! A proposta para hoje é uma barra e acabamento em jacar e a peça também em jacar. Comecei aqui, é uma barra dupla, enlaçando os fios, a regulagem. Vou na regulagem 6, trabalhar em duas cores. A primeira carreira precisa ser numa cor apenas. Vou para a esquerda, ligo o cassê e coloco o pente. Esse é um trabalho que precisa de pente desde a primeira carreira, com peso. A máquina selecionou, aperto o MC e coloco a segunda cor. Contando carreiras, eu vou fazer 14. É uma barra larga, para ela pesar e não virar para cima. Aumento a regulagem para 10. E no lado que vai ser a abertura da frente, eu aumento mais 10 agulhas. Enlaço o fio. Faço uma carreira. Aqui também preciso de peso. Volto na regulagem que eu estava trabalhando antes. Vou fazer mais 14 carreiras. Só que aqui, depois dessas 10 que foram relevadas, eu vou chamar uma para cima e coloco o carro em suspenso. Vou para a esquerda, baixo essa agulha com o transportador, levando para a posição que ela deveria estar trabalhando. Olho no desenho que está sendo chamado e vejo qual a disposição que a máquina sugere aqui. É só replicar de 24 em 24 agulhas o mesmo desenho. Então, olho no desenho do lado e chamo a agulha para não formar uma falha, já que esse aqui é o acabamento. Se tiver uma falha, é justamente no acabamento que vai olhar. Na direita, chamo a agulha para cima. Chamei 10 para trabalho do acabamento. A 11ª agulha, que faz parte do corpo da blusa, eu chamo para cima. Faço uma carreira, baixo com o transportador, na mesma posição que deveria estar o ponto sendo chamado. Completei as carreiras, tiro pesos e fecho a barra. Agora cuido, aquelas agulhas que estão selecionadas para cima vão continuar nessa posição. E quem está aqui embaixo, eu levo o ponto ali. Essa laçada que está sendo colocada agora vai justamente na mesma posição em que a agulha deve estar. Essa fica embaixo, essa fica em cima.
Eu não posso me perder no selecionado aqui. Então, é sempre bom observar o ponto que está sendo feito. Essas 3 ficam em cima, essa também e essa também. Próxima fica embaixo. Fecho a barra dessa forma, cuidando do ponto selecionado. Essas 10 agulhas que foram chamadas antes para trabalho vão fazer o acabamento. Barra fechada, aumento a regulagem para 7, ou para a regulagem de trabalho em si, e continuo fazendo a peça para cima e o acabamento colorido. Estando na esquerda, chamo a 11ª agulha e agora também conto 10, a partir dessa que foi levantada, conto 10. A 11ª, chamo para cima. Então, se eu chamei 8 agulhas aqui, aqui nesse espaço serão 8. Se eu chamei 6 agulhas, aqui nesse espaço serão 6. Tudo depende da espessura do fio e da quantia de pontos que você quer para o acabamento. Eu quero um acabamento largo. Então, essa marcação e o espaço aqui equivale às agulhas que foram chamadas para trabalho para acabamento. Depois de feita a barra, vamos fazer uma casa de botão. Acho as agulhas do meio. Como eu tenho 10 agulhas, eu vou usar 4 para essa casa de botão. Então, eu deixo 3 de um lado, 3 do outro. E transporto o ponto. Existem outras formas de fazer a casa de botão. Eu tenho na playlist Casa de Botão outras maneiras de se fazer casas. Aqui eu vou usar 4 agulhas de transporte. Não posso trazê-las todas ao mesmo tempo para cima porque não dá. Faz uma falha. Então, eu chamo uma sim, uma não. Nessa carreira que volto aqui. A casa de botão precisa ser da mesma maneira feita nessas agulhas que eu chamei para trabalho. Então, deixo 3. As próximas 4 vão ser transportadas. 2 para um lado e 2 para o outro. O único tipo de casa de botão que não ficaria bem aqui é a casa na vertical, porque eu estou trabalhando com o jacar e a casa na vertical ela dá mais trabalho, é mais complicadinha. Então, eu prefiro fazê-la assim na horizontal. Como é um botão médio, eu usei 4 agulhas. Se for um botão menor, podem ser 3 agulhas, ou menor ainda, 2 agulhas. Nesse momento, eu baixo essas que são da marcação para a mesma altura em que o carro costuma chamá-la. E trago para cima as agulhas que estavam lá embaixo formando a casa. Cuidando desse fio, porque é colorido, esse fio fica solto, perdido por ali. Então, eu trago para cima. E agora, com o carro à esquerda, chamo a 11ª, conto as 10 agulhas e chamo a próxima 11ª. Depois, com o tempo de trabalho, é só observar a agulha de baixo, a carreira de baixo, ela mostra qual agulha foi a da marcação. Nesse ponto, levo de volta para baixo com o transportador. E assim eu vou conhecendo também o desenho do jacar. Estando na esquerda, chamo a agulha para cima.
vou para a direita, levo a agulha para baixo. Com o transportador fica mais fácil. Essas casas de botão depois vão precisar ser caseadas. Depois que sai o trabalho da máquina, eu preciso casear, para que esses fios não fiquem assim, enrolando no meio, na frente e prejudicando o abotoamento. E agora é só seguir até a próxima casa de botão e fazer o mesmo processo. E aqui as duas marcações bem delimitadas. Eu coloquei 10 pontos a mais e depois o acabamento dobra para dentro. Então eu preciso de uma outra marcação onde ele vai ser costurado. Com uma das cores, inicio pela barra. Aqui embaixo eu vou deixar uma sobra do fio para depois arrematar, depois que estiver costurado na frente. Então, deixo a sobra e sigo para cima, pegando um ponto na malha dupla aqui da barra e bem na ponta. E agora, com a marcação em cima, depois da barra, é só acompanhar por ela. No lado direito não aparecem esses pontos que estão sendo dados, mas eu costumo usar sempre a cor mais escura. Se eu tenho duas cores, branco e preto,
nesse trabalho, eu uso sempre a cor mais escura para costura. Assim eu faço até em cima. Depois venho com essa sobra que eu deixei para terminar aqui embaixo. Bem na carreira de marcação, pego um ponto lá e um ponto aqui. E o que sobra do fio levo bem para dentro, daí corto. A casa eu preciso casear mesmo. Então, sempre com uma cor, de preferência a que tenha mais pigmentação na peça, faço o caseado, para que ela não fique nessa forma aqui, com os fiapos todos aparecendo. Então, levo o fio por dentro, saio numa das extremidades, não faço nó, sempre deixo o fio em sobra, que depois eu coloco ele para dentro do acabamento, depois que estiver todo costurado. E agora é casear. E o caseado eu posso começar num sentido ou no outro sentido. Sempre fio por cima, faço uma laçadinha, introduzo a agulha e passo por cima dessa laçada. Faço a laçadinha, pontos mais juntos uns do outro, não muito distante, um aqui e outro lá, porque aí não fica uma apresentação muito boa. E pegando as duas partes da peça, a que está por dentro, o acabamento, e a que está por fora. Existem outros modelos de casa de botão também. Sempre dá uma pesquisada lá na playlist. No canal existem várias playlists. Linha bebê, touca, calça, casaquinho, casacos, coletes, echarpes, peças de decoração, enfeite de Natal. Quer dizer, são muitas... Aqui já errei. São muitas ideias, muitas opções também que você tem de trabalhos para pesquisar. Então, casa de botão é um desses itens que tem na playlist que você pode consultar e fazer. Não precisa ser esse modelo que eu apresentei aqui no vídeo. Podem ser outros também. Assim ela já fica com uma apresentação melhor, essa casa.
Houve uma época em que eu mandava um alô especial para as pessoas que faziam comentários nos vídeos. Depois de um tempo eu parei, porque eu não coloquei nome de todas as pessoas. Fazem o comentário, mas não dizem o nome, não dizem, não consigo identificar quem é. E ficaram aborrecidas comigo porque eu não pus o nome no mandar o beijo especial, o abraço especial. De um modo geral, eu agradeço a todos que assistem e fazem comentário, colocam dúvidas, mandam ideias de trabalho, às vezes para o meu e-mail, às vezes nos próprios comentários. Então eu quero agradecer a todos. Mas uma inscrita em especial, a Kátia, ela disse que desapareceu do canal, não aparecia mais, não via mais os meus vídeos, porque o YouTube não estava apresentando para ela. Ela achou que eu tivesse parado de trabalhar, mas não. Nós trabalhamos todas as semanas, segunda, quarta e sexta, só nesse mês em especial, todos os dias de segunda a sexta. Então tem muito vídeo ali para assistir. E mando então um abraço especial para a Kátia. Ela é gaúcha, não sei a cidade em que ela mora, mas é a Kátia do Rio Grande do Sul. Então eu agradeço a todos, em especial quem coloca a localização. E eu não posso mandar um abraço todos os vídeos, porque pode ser que alguns eu esqueça e ficam magoados comigo. Feita a casa de botão, caseada, bonita no lado de dentro, bonita no lado de fora. Só que aqui na borda eu tenho outra opção para fazer. Não deixá-lo assim simplesmente com esse detalhe de marcação. Eu vou usar ou o remalhador ou a agulha de crochê que acompanha a máquina. Usando também a cor de fundo aqui, eu chamo cor de fundo porque é a cor principal, aqui eu coloquei no engate A. Pego um ponto apenas, enlaço o fio e puxo, enlaço o fio e puxo. Assim faz um ponto baixo e realça ainda mais a marcação. Esse trabalho também pode ser feito com o remalhador. Passo o remalhador por dentro, enlaço e puxo. Uma ou outra ferramenta é útil para dar esse destaque no acabamento. Assim ele fica com uma borda bem mais destacada. E esse mesmo detalhe pode acompanhar toda a peça, já que aqui embaixo também eu tenho a marcação em regulagem alta e tenho esse acabamento que foi costurado. Então, para não deixar assim arredondado, eu posso seguir fazendo ou de ponto baixo, que acompanha toda a peça.
Por dentro, os fios do jacar na peça normal e com o acabamento. Usando essa borda numa cor apenas, você já dá uma firmeza melhor, uma delimitação melhor, para que o acabamento costurado assim não fique arredondado na ponta. Não fique gorduchinho aqui na ponta, ele fica mais certinho, mais achatado. Eu não gosto muito de passar, de vaporizar, tudo bem, mas passar peças assim que ela fica molenga, eu não gosto muito. E deixar arredondado, arrebitando nas pontas, também não gosto. Então, essa é uma maneira de assentar melhor o acabamento. Eu acho uma peça partindo desde a barra em jacar ou em outros pontos também, pode ser pontos em relevo, feitos para serem usados no lado avesso ou no lado direito. Ponto pipoquinha ou bolinha, que é feito manualmente, também fazer desde a barra começando com esse ponto e depois subindo, também faz uma marcação embaixo e depois com uma carreira assim de ponto baixíssimo para acertar bem as bordas, bem os cantos, bem a parte da frente e a parte das barras. Fica um trabalho muito bonito. Esse é um ponto em jacar, mas esse trabalho pode ser feito em qualquer outro ponto, inclusive malha lisa. Se não quiser o jacar, usa só uma cor, ou listado, né? Pode ser até listadinho, usando várias cores, listadinho e com o acabamento pronto, feito da mesma forma. Com 10 agulhas nessa espessura de fio, usando 2 fios de lã industrial, deu 3 centímetros, quase 3,5 centímetros de acabamento, que fica 10 para dentro, 10 agulhas aqui na malha normal e 10 agulhas que foram chamadas a mais, para começar desde a barra, desde a pontinha em que faço a carreira em regulagem mais alta. É um tamanho de acabamento bom para adulto e também para criança. Poderia ser 8, dependendo da espessura da lã. Se é uma lã mais grossa, 8 agulhas já é o suficiente. Ou mais, se você quer um acabamento bem mais largo. E essa é a cartela que foi usada. Essa é uma cartela antiga, muito antiga, que já foi refeita umas 2, 3 vezes, porque esse é um ponto eterno. Sempre vem à moda. Pode passar 2 ou 3 estações sem usar, na próxima reaparece o xadrez novamente. Essa então é a nossa ideia para hoje, fazer uma peça em jacar desde a barra com o acabamento junto e os acabamentos sendo acertados com uma carreira em crochê. Casa de botão média, caseado. É preciso casear para ela também não perder, quando você abotoa, não perder o botão numa das partes apenas. E dar esse acabamento aqui melhor para casa. Certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!